Inácio de Antioquia, 35 d.C. a 107, 108 d.C. Ocupa um lugar singular na história do cristianismo primitivo, não apenas por sua condição de mártir, mas por ter sido um dos primeiros autores cristãos a refletir de forma sistemática sobre a natureza da Igreja, a identidade de Cristo e o sentido existencial do sofrimento. Sua vida situa-se no limiar entre o cristianismo apostólico e o cristianismo já em processo de institucionalização, o que faz dele uma ponte histórica e teológica extremamente relevante. Inácio foi bispo da cidade de Antioquia, um dos grandes centros urbanos do mundo romano e também um dos principais núcleos de expansão do cristianismo no primeiro século. Nesse contexto cosmopolita, marcado pela convivência entre cultura grega, administração romana e tradições semitas, o cristianismo ainda estava em processo de consolidação doutrinária e organizacional. Inácio surge então como uma figura de liderança e unidade em meio a comunidades cristãs que enfrentavam tanto pressões externas, como perseguições imperiais, quanto tensões internas relacionadas a interpretações divergentes da fé. O episódio mais decisivo de sua vida ocorre quando ele é preso durante uma perseguição contra cristãos e condenado à morte em Roma. Em vez de ver esse percurso como mero deslocamento forçado, Inácio o transforma em um itinerário espiritual e intelectual. Durante sua viagem sob custódia militar, ele escreve uma série de cartas dirigidas a diferentes comunidades cristãs da Ásia Menor e também a líderes específicos. Essas cartas não são tratados abstratos, mas intervenções vivas em situações concretas de conflito, ameaça doutrinária e necessidade de coesão comunitária. As 7 cartas autênticas de Inácio, dirigidas aos Efésios, Magnésios, Tralianos, Romanos, Filadélfios, Esmirnenses e a Policarpo, formam o núcleo de sua obra. Nelas, ele desenvolve uma visão extremamente clara da Igreja como organismo unitário, estruturado em torno do bispo, dos presbíteros e dos diáconos. Para Inácio, a unidade não é apenas uma questão administrativa, mas uma realidade espiritual que reflete a própria unidade de Cristo. Nesse sentido, a fragmentação da comunidade cristã não é apenas um problema organizacional, mas uma espécie de ruptura ontológica da vida da Igreja. Outro ponto fundamental de sua teologia é a defesa vigorosa da realidade da encarnação de Cristo. Inácio combate posições que negavam a plena humanidade de Jesus, especialmente tendências que mais tarde seriam associadas ao docetismo, isto é, a ideia de que Cristo teria apenas aparência de corpo humano. Para ele, negar a carne de Cristo é esvaziar o significado da salvação. Essa insistência revela uma preocupação muito concreta. Se Cristo não sofreu verdadeiramente, então o sofrimento humano perde sua dimensão redentora. Assim, sua teologia da encarnação está diretamente ligada à sua teologia do martírio. O martírio, aliás, é central em sua compreensão da existência cristã. Inácio não o vê como simples destino trágico, mas como forma suprema de imitação de Cristo. Sua famosa disposição em ser moído como trigo pelas feras do Coliseu expressa uma espiritualidade na qual a união com Cristo passa pela participação radical em seu sofrimento. Esse desejo não deve ser interpretado de forma simplista como morbidez, mas como uma leitura existencial, na qual o sentido da vida cristã culmina na conformidade total com a paixão de Cristo. No que diz respeito às influências que recebeu, Inácio está profundamente enraizado na tradição apostólica. Embora não haja evidência de contato direto comprovado com os apóstolos, ele pertence à geração imediatamente posterior, ainda muito próxima da memória viva dos ensinamentos apostólicos transmitidos oralmente. Seu pensamento não nasce de escolas filosóficas sistemáticas, como o platonismo ou o estoicismo, embora ele viva num mundo cultural fortemente helenizado. Sua formação intelectual
é marcada sobretudo pela experiência comunitária cristã, pela liturgia e pela tradição oral das igrejas da Síria e da Ásia Menor. Essa proximidade com a tradição apostólica confere à sua autoridade um peso especial nas disputas doutrinárias do período. Ele não fala como um teólogo distante, mas como alguém que se entende inserido numa continuidade viva com os primeiros discípulos de Jesus. Isso explica por que suas cartas se tornaram rapidamente referências importantes para a organização das comunidades cristãs. Por outro lado, sua influência sobre gerações posteriores foi profunda e duradoura. Um dos principais nomes ligados a essa transmissão é Policarpo de Esmirna, que preservou e difundiu as cartas de Inácio, garantindo sua circulação nas igrejas antigas. Além disso, o pensamento de Inácio teve impacto direto na formação da estrutura episcopal do cristianismo antigo, contribuindo para a consolidação da figura do bispo como centro de unidade e autoridade local. Teólogos posteriores, como Irineu de Leão, também herdaram elementos fundamentais de sua visão eclesiológica e cristológica. A ênfase na unidade da Igreja, na sucessão de liderança e na centralidade da encarnação influenciou profundamente o desenvolvimento da teologia patrística. Mesmo tradições cristãs posteriores, tanto católicas quanto ortodoxas, reconhecem em Inácio uma das primeiras formulações claras da ideia de igreja como corpo hierárquico e sacramental. Em perspectiva histórica mais ampla, Inácio de Antioquia representa um momento de transição decisivo. Ele ainda pertence ao mundo dos discípulos imediatos dos apóstolos, mas já vive em uma igreja que começa a estruturar sua identidade institucional e teológica. Seu pensamento revela um cristianismo em formação, que busca conciliar experiência espiritual intensa, organização comunitária e resposta às pressões externas do Império Romano. Assim, sua vida e obra não podem ser separadas. O caminho para o martírio, suas cartas escritas sob custódia e sua teologia da unidade e do sofrimento formam um único movimento existencial. Inácio não apenas escreveu sobre a fé cristã. Ele a viveu até o extremo, transformando sua própria morte em argumento teológico e testemunho de coerência absoluta entre crença e existência.